Eles acharam que eu estava dopada demais para entender que a velha aqui já tinha um pé na cova e o outro na casca de banana. Sou a dona Zenaide, 74 anos de pura teimosia e doce de leite, morando nessa casa de assoalho que estala no interior de São Paulo desde que me entendo por gente. Mal sabiam eles que o velório ia ter que esperar, porque a defunta estava ouvindo tudo. Tudo começou com uma gripe mal curada que virou uma pneumonia teimosa. Coisa de idade, dizem os médicos, mas eu digo que é coisa de tristeza. O corpo sente quando a alma está cansada. Fiquei de cama, naquele quarto que cheira a cânfora e madeira antiga, um quarto que já viu meu marido partir e meus filhos crescerem. A janela estava entreaberta, deixando entrar aquele ventinho morno das tardes de Araraquara. E a porta do corredor, a porta estava encostada. Foi esse o erro deles. Subestimaram a audição de quem passou a vida ouvindo o ponto do doce ferver na panela. Eu estava naquele estado de sonolência, aquele meio lá, meio cá, quando ouvi o barulho de salto alto batendo no taco de peroba do corredor. Era inconfundível. Aquele toque-toque seco e apressado só podia ser da Vânia, minha nora, mulher que nunca soube pisar macio na vida dos outros. Logo atrás, o passo arrastado do Rogério, meu filho caçula, o único que me restou por perto, já que a mais velha foi tentar a vida no Japão e nunca mais voltou. Fala baixo, Vânia. A voz do Rogério era um sussurro medroso. Sempre foi assim, desde menino. Se escondia atrás da minha saia quando o pai levantava a voz. Agora, se escondia atrás da esposa. Baixo por quê? Ela não ouve mais nada, Rogério. O médico disse que a saturação estava baixa. Nessa idade, quando o pulmão chia desse jeito, é questão de horas. O Dr. Almeida foi claro. Preparem-se. E é isso que estou fazendo, me preparando. Meu coração, que batia devagar, deu um solavanco no peito. O Dr. Almeida tinha dito para eu descansar que o antibiótico era forte e ia me derrubar o ânimo por uns dias. Ele disse, preparem-se para cuidar dela, não para me enterrar. Mas a vontade de herdar é tanta que a pessoa ouve o que quer. Fiquei imóvel, nem pisquei. Ajeitei a cabeça no travesseiro de penas de ganso, aquele que eu mesma fiz há 30 anos, e agucei os ouvidos. Eles pararam bem na saleta anexa ao meu quarto. A parede é fina. Casa antiga tem dessas coisas. Parede grossa para fora, para segurar o calor, mas parede fina por dentro, que não guarda segredo de ninguém. Mas mãe ainda está quente, Vânia. Olha a cor dela. Rogério tentou argumentar, mas sem convicção. Febre, querido, é o fim, o corpo lutando inutilmente. A voz dela tinha uma frieza que me fez sentir um calafrio, mesmo debaixo de 2 cobertores. Escuta, a gente precisa ser prático, o feriado é na quinta-feira. Se ela for hoje ou amanhã, a gente consegue fazer o velório e o enterro antes do feriadão. Ninguém merece passar o feriado em função de enterro. O povo viaja, ninguém vem assinar o livro de presença. Senti uma lágrima escorrer pelo canto do olho, quente e salgada, indo morrer dentro da orelha. Era isso? Minha vida, 74 anos de luta, resumida a um inconveniente no feriado? Eu, que fiz os doces do casamento dela. Eu, que paguei a faculdade do Rogério, vendendo quentinhas e doces em compota quando meu marido faleceu e nos deixou com dívidas até o pescoço. Eu virei um estorvo de calendário. — Que você quer fazer? Perguntou meu filho. A voz dele me doeu mais do que a maldade dela. A omissão dele era uma facada nas costas. Vamos adiantar. Já liguei na funerária Santa Clara. Eles têm um pacote bom. Caixão de mogno sintético. Flores do campo. Nada muito caro, porque, convenhamos, dinheiro não está sobrando e sua mãe não vai aproveitar o luxo debaixo da terra. Mogno sintético. Eu trabalhei a vida inteira com qualidade. Meus doces eram com fruta de verdade, meu pão era sovado na mão até a massa ficar lisa como seda. E agora queriam me enfiar num caixão de plástico imitando madeira para economizar pro feriado. E as coisas dela, Vânia? A casa é muita coisa. É aí que entra a minha organização, Rogério. Enquanto ela está nesse coma... Ela está dormindo, Vânia. Coma, sono profundo, pré-óbito, chame do que quiser. O fato é que ela não acorda mais para a vida. Vamos aproveitar. Eu já trouxe as caixas de papelão. Estão no carro. A gente começa pelo guarda-roupa.
Aquelas joias antigas, o cordão de ouro com a medalha de Nossa Senhora, aquilo tem que ir pro cofre lá de casa hoje mesmo. Vai que aparece uma cuidadora, uma enfermeira e mão leve leva tudo? O cordão de ouro. A medalha que minha mãe me deu quando completei 15 anos. Eu prometi que daria para minha neta, filha deles, quando ela fizesse 15. Mas a menina nem vem me ver, vive no celular, criada à imagem e semelhança da mãe. E a prataria? Rogério perguntou. Aquela baixela que ela tem ciúmes. Vamos vender. Já cotei com um antiquário no centro. Eles pagam o peso do metal. Ninguém mais usa aquilo. Dá um trabalho do cão para limpar. O dinheiro vai ajudar a pagar as despesas do velório e ainda sobra para a gente trocar os pneus do carro, que estão carecas. Eu queria gritar. Queria levantar daquela cama, pegar minha bengala de madeira de lei que fica encostada na cabeceira e dar uma lição neles, como fazia quando Rogério era menino e roubava doce antes do almoço. Mas o corpo não obedecia. A fraqueza era real. A doença estava ali, mas a raiva... a raiva começou a bombear um sangue novo nas minhas veias. Fiquei ali, paralisada, ouvindo o som de fita adesiva sendo rasgada. Scrat! Aquele barulho rasgava minha alma. Eles estavam montando as caixas. Ali, na sala ao lado, enquanto eu respirava no quarto. A gente precisa ver a roupa dela pro caixão. Vânia disse, como quem escolhe o cardápio do almoço. Aquele vestido azul de seda, acho muito antiquado. Tem um tailleur cinza que ela usou no casamento da prima Cida, lembra? É mais sóbrio. E fecha bem no pescoço, disfarça as rugas. O vestido azul, meu favorito. O vestido que usei nas bodas de ouro, pouco antes do meu marido falecer. Eu tinha deixado escrito num papel, dentro da Bíblia, que queria ser enterrada com ele. Mas eles nem abriram a Bíblia, com certeza. Pode ser, Rogério concordou. Mas mãe adorava o azul. O azul está manchado de traça, Rogério. Eu vi outro dia. Vamos no cinza. É mais digno. E outra, já avisei o padre Anselmo. Disse que ela está nas últimas e pedi para ele deixar a agenda de quarta-feira livre para a extrema unção e o velório. Você já falou com o padre? Rogério parecia chocado, mas não o suficiente para pará-la. Claro, padre tem agenda cheia, meu filho. Se bobear, a gente fica com o corpo em casa esperando vaga na igreja. Deus me livre velório em casa, aquele cheiro de flor murcha impregnando as cortinas. Vamos fazer tudo no velório municipal, rapidinho, 2 horinhas de despedida e pronto. Cemitério. 2 horas. Minha vida inteira valia 2 horas de cerimônia rápida para não atrapalhar o feriado. O silêncio voltou por um instante. Só ouvia o tic-tac do relógio de parede no corredor, aquele cuco antigo que meu pai trouxe da Alemanha. Ele também devia estar na lista de vendas do antiquário. De repente, a porta do meu quarto se abriu mais um pouco. Fechei os olhos com força, controlei a respiração para ficar bem ruidosa, aquele chiado de peito cheio. Senti o perfume doce e enjoativo da Vânia invadir o ambiente. Ela se aproximou da cama. Senti a mão dela, fria e seca, tocar meu braço. Não foi um carinho. Foi um teste. Ela levantou meu braço e soltou. Deixei cair como um peso morto sobre o colchão. Viu? Ela disse para o Rogério, que devia estar na porta. Não tem reação nenhuma, está entregue. Coitada, foi uma guerreira, mas agora é só a casca. É, Rogério suspirou. Vou sentir falta da comida dela. A gente compra pronto, Rogério. Ou contrata uma cozinheira. Com o dinheiro da venda dessa casa, a gente compra aquele apartamento na planta que eu te mostrei. Aquele com varanda gourmet. Vender a minha casa. A casa que construímos tijolo por tijolo. Onde plantei a jabuticabeira no quintal, onde criei meus cachorros, onde o chão tem as marcas dos nossos passos. Eles já estavam com tudo planejado. Não era uma decisão de momento. Era um plano que só esperava eu fechar os olhos. Vamos começar, Vânia decretou. Pega aquela caixa maior. Vamos tirar as roupas de cama do armário do corredor. As que forem boas a gente fica. As velhas a gente doa para a igreja. Assim o padre Anselmo faz o enterro com desconto. Eles saíram do quarto. Ouvi os passos se afastando em direção aos fundos da casa, onde ficava o grande armário de sucupira com meu enxoval. Abri os olhos. O teto alto, com as molduras de gesso que eu mesma pintei de branco no ano passado, parecia girar um pouco.
Mas não era tontura de doença. Era a vertigem da realidade. Eu estava sozinha. Sempre estive, de certa forma, depois que o Zé se foi. Mas a gente nunca acredita que criou cobras dentro de casa. A gente acha que filho é pedaço da gente, que amor de mãe blinda o coração deles contra a ganância. Grande mentira. Dinheiro é bicho que corrói até o laço mais forte. Tentei me mexer. O corpo doía. As juntas pareciam enferrujadas. Mas havia um fogo queimando no meu estômago. Não era fome, nem gastrite. Era brio. Olhei para o criado mudo. Meu copo de água, meus remédios e o terço de madeira gasta que minha avó me deu. Peguei o terço. Apertei com tanta força que as contas marcaram a palma da minha mão. Senhor, sussurrei, com a voz rouca que mal saía da garganta. O senhor sabe que eu nunca fui de pedir mal para ninguém. Sempre fui mulher de perdoar, de passar o café e chamar para prosa, mas isso aqui é desaforo demais. Ouvi um barulho de vidro quebrando lá no fundo. Ops! Gritou a Vânia. Foi só um pote de vidro velho, Rogério, aqueles de guardar pimenta. Lixo. Meus vidros de conserva. Vidros que eu esterilizava com água fervendo, que guardavam as pimentas que eu plantava na horta. Lixo. Para ela, minha história era lixo. Naquele momento, decidi. Eu não ia morrer. Não hoje. Não amanhã. E com certeza não antes do feriado da Vânia. Se eles queriam um velório, eles teriam um espetáculo. Se eles achavam que eu era apenas uma casca velha esperando o caminhão do lixo, eles iam descobrir que dentro dessa casca ainda tem muita polpa azeda para fazer eles engolirem. Olhei para o relógio. Eram 4 da tarde. Eles disseram que eu tinha, no máximo, 2 dias. Pois bem, eu tinha 48 horas. 48 horas para recuperar minhas forças. 48 horas para planejar minha entrada triunfal. Tentei sentar na cama. A cabeça pesou, o mundo escureceu por um segundo, mas respirei fundo. O cheiro de poeira subiu quando bati a mão no colchão. Vamos, Zenaide, falei para mim mesma. Você já levantou de coisa pior. Já levantou de parto sem médico. Já levantou de enchente que levou a cozinha inteira. Já levantou de luto. Não vai ser uma nora perua e um filho frouxo que vão te derrubar. Precisei de 5 minutos para conseguir colocar os pés no chão. O piso estava gelado. O frio subiu pelas pernas, mas foi bom. Me acordou. Arrastei-me até a cômoda onde ficava o espelho. Olhei para o reflexo. O cabelo branco estava desgrenhado. A camisola de algodão estava amassada. As olheiras eram fundas e roxas. Eu parecia mesmo um fantasma. Ótimo, murmurei, um sorriso torto aparecendo no canto da boca seca. Se é fantasma que eles querem, é assombração que eles vão ter. Voltei para a cama antes que eles retornassem. Ouvi os passos voltando. Já separei a colcha de retalhos, aquela colorida, dizia Vânia. É brega demais, mas acho que a faxineira vai querer. Mãe demorou 2 anos fazendo aquela colcha, Rogério disse, com um tom de voz que misturava culpa e pressa. Pois é, agora vai aquecer outra pessoa. A vida segue, Rogério. A vida segue. Me cobri até o pescoço. Fechei os olhos. Deixei a respiração pesada voltar. Eles entraram no quarto novamente. Viu? Nem se mexeu, Vânia constatou. Acho que amanhã de manhã já podemos chamar o médico para atestar. Vou deixar a roupa separada ali na cadeira. O tailleur cinza. Senti ela colocar as roupas sobre a cadeira de balanço. O cheiro de naftalina chegou ao meu nariz. Dorme com Deus, dona Zenaide, ela disse, com uma ironia que só eu percebi. Sua parte a senhora já fez. Agora deixa que a gente cuida do patrimônio. Eles saíram e fecharam a porta. Ouvi a chave girar na fechadura. Eles me trancaram. Trancaram a moribunda, para não ter perigo de ela sair andando sonâmbula e estragar a separação dos bens. Fiquei no escuro, ouvindo o som da casa sendo saqueada. Cada gaveta aberta era um soco no estômago. Cada risada abafada da Vânia era um motivo a mais para eu viver. Aquele quarto escuro não seria meu túmulo, seria meu quartel-general. Eu tinha 2 dias. Tinha água na moringa, tinha uns biscoitos de maisena na gaveta que eu escondia para os netos, que nunca vinham, e tinha uma raiva acumulada de décadas. Eles estavam organizando minha despedida. Mal sabiam eles que estavam organizando a festa da minha ressurreição.
E eu garanto, o presente que eu vou dar para eles no final, dinheiro nenhum de antiquário paga. A noite caiu pesada como uma tampa de caixão, mas meus olhos estavam abertos na escuridão, brilhando mais que faca amolada. O clique da chave girando na fechadura foi o som mais alto que já ouvi na vida. Mais alto que trovão em tempestade de verão. Mais alto que os fogos de artifício na festa do padroeiro. Aquele claque metálico não trancou apenas a porta. Ele trancou a minha tristeza e destrancou a minha fúria. Eles acharam que estavam prendendo uma velha moribunda, mas acabaram de enjaular uma onça ferida. E onça, meu filho, quando está acuada, não pede licença para morder. Fiquei ali no escuro, ouvindo o silêncio da casa se misturar com o chiado do meu peito. A pneumonia pesava, é verdade. Sentia como se tivesse um saco de cimento molhado em cima dos meus pulmões. Mas a raiva... a raiva é um santo remédio. Ela aquece o sangue, dilata as veias e faz o coração bater num ritmo de guerra. Meus olhos foram se acostumando com a penumbra. A luz da lua entrava frestada pela veneziana, desenhando listras prateadas no chão de taco. Aquele mesmo chão que eu encerei de joelhos tantas vezes para ver o reflexo do lustre. Agora eu era prisioneira no meu próprio santuário. Tentei me sentar. A cabeça rodou, parecia um carrossel desgovernado. Segurei firme na cabeceira da cama, feita de jacarandá maciço. Senti a madeira fria e lisa sob meus dedos enrugados. Aquela cama foi presente de casamento do meu pai. Para durar a vida toda, Zenaide, ele disse. E durou. Viu amores, viu partos, viu febres e viu a morte do meu Zé. Não seria nela que eu morreria de desgosto. Vamos, velha teimosa, sussurrei para mim mesma, a voz arranhada saindo como lixa grossa. Se você não levantar, a Vânia ganha. E se a Vânia ganhar, o Zé se revira no túmulo de vergonha. Minha primeira missão era sobreviver. O corpo precisava de combustível. Lembrei-me da gaveta do criado mudo. Com a mão trêmula, tateei o puxador de bronze. Abri devagar para não fazer barulho. Ali, no fundo, embrulhado num guardanapo de pano bordado, estava meu kit de emergência para as noites de insônia. Um pacote de bolacha de água e sal pela metade e uma bananada que eu tinha comprado da Dona Cida na semana passada. Comi a bananada como se fosse o manjar dos deuses. O açúcar entrou no sangue e senti uma tontura boa, aquela de energia voltando. Bebi um gole longo da água da moringa de barro que ficava na mesinha. A água estava fresca, com gosto de terra molhada, gosto de vida. Enquanto mastigava devagar a bolacha seca, minha mente começou a viajar para trás. Dizem que quando a gente está perto do fim, a vida passa diante dos olhos. Mas eu não estava vendo o fim, eu estava buscando o começo. Estava buscando a Zenaide que, aos 30 anos, ficou viúva com 2 filhos pequenos e uma dívida de banco que parecia impagável. Lembrei-me do dia em que o gerente do banco, um homem de terno cinza e bigode fino, veio aqui em casa dizer que ia leiloar o imóvel. Eu estava na cozinha com as mãos sujas de farinha. Olhei para ele, limpei as mãos no avental e disse: "O senhor pode levar os móveis, pode levar o carro, mas desta casa eu só saio quando Deus chamar." E ele não me chamou ainda. Naquela época, eu não tinha diploma, não tinha herança, não tinha nada além de um forno industrial e a receita de pão de mel da minha avó. Trabalhei 18 horas por dia. Queimei os braços, criei varizes nas pernas de tanto ficar em pé, mas paguei cada centavo. Transformei farinha e açúcar na faculdade do Rogério. Aquele mesmo Rogério que agora estava lá fora, empacotando minhas memórias em caixas de papelão baratas. "Onde foi que eu errei, Zé?" Perguntei para a foto do meu marido na parede. O vidro refletia o luar. O sorriso dele parecia triste. Eu dei tudo para esse menino. Dei o que a gente não teve. Talvez tenha sido esse o erro. Dei facilidade demais e ele não criou casca. Virou um homem mole, massa de pão que não cresceu. Mas lamentar não ia abrir aquela porta. Eu precisava saber o que eu tinha. Precisava fazer um inventário da minha trincheira. Arrastei as pernas para fora da cama. O chão estava gelado, mas o frio me ajudou a focar. Apoiei-me na bengala e dei o primeiro passo. Doeu. O ar faltou. Parei, respirei fundo, contei até 10. Dei o segundo passo. Fui até o guarda-roupa,
Aquele móvel imenso, de 4 portas, que a Vânia disse que ia esvaziar amanhã. Graças a Deus, a preguiça dela foi maior que a ganância e ela deixou para depois. Abri a porta com cuidado. O cheiro de alfazema e naftalina me abraçou. Ali estavam meus vestidos, meus casacos, minha vida pendurada em cabides. Minha mão foi direto no fundo da prateleira de cima, onde ficavam as caixas de sapato velhas. Tateei até encontrar o fundo falso que o Zé tinha feito para mim anos atrás, para esconder o dinheiro da feira longe dos olhos das crianças. Não tinha dinheiro ali agora, mas tinha algo mais valioso. Puxei um envelope pardo, amarelado pelo tempo, a escritura da casa, a original. A Vânia podia revirar o escritório o quanto quisesse, podia achar as cópias autenticadas, mas o documento original, aquele com a assinatura do antigo dono e os selos do cartório de 1970, estava ali, e junto com ele o testamento que fiz há 5 anos, quando operei a vesícula. Sentei-me na poltrona de amamentação, que ficava no canto do quarto, e acendi o abajur, cobrindo a cúpula com um xale preto para a luz não vazar por baixo da porta. Abri o testamento. Meus olhos percorreram as linhas datilografadas. Deixo 50% dos bens disponíveis para meu filho Rogério. Risquei o ar com o dedo como se pudesse apagar o passado. Eu tinha sido generosa. Tinha deixado a casa para ele, com usufruto meu. Mas havia uma cláusula pequena, que o Dr. Peixoto, meu advogado e compadre, insistiu em colocar. Cláusula de indignidade. Se fosse provado que o herdeiro atentou contra a vida, a honra ou a dignidade da testadora. Sorri. Um sorriso seco, sem alegria. Trancar a mãe doente num quarto e planejar o enterro enquanto ela respira, vendendo os bens antes da hora, não seria um atentado contra a dignidade? Eu tinha a faca e o queijo na mão. Só precisava provar. Mas como? Eu estava trancada, sem telefone. Espere. Telefone. A Vânia tinha levado meu celular, aquele smartphone que eu nunca aprendi a usar direito, onde os ícones sumiam e as letras eram miúdas. Para a senhora não ligar para ninguém e ficar falando bobagem, ela devia ter pensado. Mas a Vânia, coitada, é dessa geração que acha que o mundo começou quando inventaram a internet. Ela esqueceu que gente velha tem mania de guardar tranqueira. E minha tranqueira favorita estava dentro da caixa de costura, debaixo dos rolos de linha e das agulhas de crochê. Arrastei-me até a mesa de costura, uma Singer antiga com pedal de ferro. Abri a caixa de madeira. O cheiro de óleo de máquina subiu. Revirei os carretéis coloridos, as fitas métricas, até meus dedos tocarem no plástico frio e duro. Um celular antigo. Um tijolão, como dizem os netos. Um Nokia preto e indestrutível que ganhei numa rifa da igreja há 15 anos. Eu mantinha aquele bichinho carregado e com crédito, escondido, para o caso de um ladrão entrar. Bem, os ladrões tinham entrado e dormiam no quarto de hóspedes. Apertei o botão de ligar. A telinha verde acendeu, iluminando meu rosto cansado. A bateria mostrava 2 risquinhos, o suficiente. O sinal da operadora piscou. Tinha rede. Meu coração disparou. Eu podia ligar para a polícia, podia ligar para o Dr. Peixoto. Podia ligar para a minha vizinha, a Dona Lourdes, que tem a língua mais afiada do bairro e espalharia a notícia em 5 minutos. Mas parei com o dedo sobre a tecla. Se eu ligasse agora, a polícia viria. Vânia diria que foi um mal-entendido, que trancou a porta para minha segurança, que eu estava delirando de febre. Rogério faria aquela cara de cachorro que caiu da mudança e confirmaria tudo. Eles me levariam para um hospital, me dopariam de verdade, e aí sim eu perderia o controle. Talvez me interditassem alegando senilidade. Não, eu precisava de mais. Eu precisava que eles se enforcassem com a própria corda. Eu precisava que eles mostrassem a verdadeira face para todo mundo ver. O plano deles era o velório? Pois bem, o velório seria o palco. Desliguei o celular e o escondi dentro do sutiã. Aquele era meu as na manga. Deitei novamente na cama, o corpo protestando, mas a mente afiada como navalha. O dia começou a clarear lá fora. Ouvi o galo do vizinho cantar. Logo depois, ouvi o barulho da cafeteira elétrica na cozinha. Aquele cheiro de café de mercado, torrado demais, invadiu o corredor. Vânia não sabe passar um café coado. Ela acha que é perda de tempo.
Passos no corredor. Eram eles. Fechei os olhos e soltei o corpo, deixando a boca entreaberta, simulando aquele sono pesado dos doentes. A chave girou na fechadura. A porta se abriu. Credo, que cheiro de velho! Reclamou Vânia. Abre essa janela, Rogério. Senti o ar da manhã entrar no quarto, frio e úmido. Ela mexeu na água? Perguntou Rogério. O nível parece o mesmo, nem tocou. Eu disse, Rogério, ela já foi. O espírito já deve estar vagando por aí, só o corpo que esqueceu de desligar. Senti a mão de Vânia no meu pulso. Dessa vez, segurei a respiração. Contei mentalmente. 1, 2, 3. O coração batia fraco e lento, graças ao meu treinamento de meditação que aprendi na TV Aparecida para controlar a pressão alta. O pulso está filiforme, disse ela, usando uma palavra difícil para impressionar o marido. Muito fraco. Rogério liga para o Dr. Almeida. Diz que ela piorou muito. Diz que estamos aguardando o óbito para as próximas horas. E liga na funerária. Confirma o caixão de mogno sintético. E a roupa, Vânia? O talher cinza está ali na cadeira. Assim que ela... Você sabe, a gente veste. Não quero pagar taxa de vestimenta na funerária. A gente mesmo arruma. É bom que a gente já procura se tem algum anel no dedo dela que não sai fácil. Eles saíram, deixando a porta apenas encostada. Abri um olho devagar. Eles estavam confiantes. Acharam que a vitória era certa. Levantei-me novamente assim que o barulho deles sumiu na cozinha. Fui até o espelho. Minha imagem estava deplorável, mas havia um brilho no olhar que eu não via há anos. Era o brilho da Dona Zenaide, que enfrentou enchente, que enfrentou a fome, que enfrentou a viuvez. Puxei a gaveta da cômoda onde guardava meus batons. Peguei um vermelho escuro, cor de sangue pisado. Passei nos lábios secos. Olhei para o espelho e limpei o excesso. Não era vaidade, era pintura de guerra. Voltei para a cama e escondi o batom debaixo do travesseiro. Agora eu tinha um plano. Eu tinha os documentos. Eu tinha o celular. Eu tinha a prova da traição deles. Mas faltava uma coisa. Faltava o grande finale. Eles queriam dividir minhas coisas? Eles queriam vender minha prataria? Pois eu ia dar a eles algo que não podiam vender. Eu ia dar a eles a vergonha pública. Passei as horas seguintes num estado de alerta silencioso. Ouvi cada conversa. A conta do Bradesco? Você achou o cartão? Perguntava Vânia na sala. Achei, mas não tem a senha, respondeu Rogério. Deve ser a data de nascimento dela. Ou do pai. Tenta todas. Se não der, a gente transfere pelo aplicativo assim que sair o atestado de óbito, antes de bloquear o CPF. Eu conheço o gerente, dou um jeito. E o sítio em Ribeirão? Aquele pedacinho de terra? Já falei com o corretor. Vale uns 200 mil. Dá pra gente trocar de carro e ainda sobra pra viajar pra Europa ano que vem. Europa. Eles queriam ir para a Europa com o dinheiro do meu suor enquanto me enterravam num caixão de plástico. A raiva me alimentava, mas a tristeza tentava me derrubar. Ouvir o próprio filho planejar sua pilhagem é uma dor que não tem nome. É pior que dor de parto. No parto, a gente sofre para dar a vida. Ali, eu sofria vendo o que minha vida tinha gerado, mas eu não ia chorar. As lágrimas secaram na noite anterior. Agora era hora de agir. Peguei o Nokia do sutiã, mandei uma mensagem de texto. Foi difícil, meus dedos grossos apertavam 2 teclas ao mesmo tempo, mas consegui. Não mandei para a polícia. Mandei para a única pessoa que podia me ajudar a montar o cenário perfeito sem levantar suspeitas antes da hora. Padre Anselmo. A mensagem era curta. Padre, aqui é Zenaide. Não morri. Vânia e Rogério querem me enterrar viva. Venha aqui amanhã pro velório, mas traga o Dr. Peixoto e a polícia à paisana. É confissão de moribunda, sigilo absoluto. Deus lhe pague. Apertei e enviar. A barrinha de progresso encheu. Mensagem enviada. Agora era só esperar. Eu tinha mais 24 horas para fingir que estava morrendo, enquanto juntava cada gota de força que restava nos meus ossos velhos. Olhei para o talher cinza pendurado na cadeira. Ele parecia um uniforme de presidiária. Pode esperar, roupinha feia, sussurrei. Amanhã eu não vou vestir você. Amanhã eu vou descer aquelas escadas vestida de rainha, nem que seja a última coisa que eu faça.
A tarde caiu e a casa ficou em silêncio novamente. Eles deviam ter saído para adiantar a papelada ou vender a prataria. Levantei da cama e fui até o fundo falso do armário novamente. Tirei de lá uma caixa menor, de veludo azul. Abri. O brilho das joias da minha mãe iluminou o quarto escuro. O cordão de ouro, a medalha, os brincos de rubi. Coloquei tudo no pescoço. O peso do ouro era reconfortante. Era a armadura das minhas ancestrais. Voltei para a cama. Cobri as joias com a camisola de algodão e fechei os olhos. Eu estava pronta. O velório da Dona Zenaide seria inesquecível, mas o defunto principal da festa não seria eu. O som do carro chegando na garagem me alertou. O motor desligou. As portas bateram. "Rogério, pega o uísque", ouvi a voz estridente da Vânia. "Vamos brindar. O médico disse que passa aqui amanhã cedo para assinar o atestado. Ele disse que, pelo meu relato, não tem mais volta. A nossa nova vida", respondeu Rogério, a voz embargada, talvez de bebida, talvez de covardia. Eles brindaram a minha morte na sala ao lado. Eu apertei o terço na mão e sorri no escuro. O brinde deles era com uísque barato. O meu seria com a justiça. E a justiça, meu filho, é um prato que se come frio, servido numa baixela de prata que eles nunca vão conseguir vender. O sol da manhã entrou pela fresta da janela como uma lâmina fina, cortando a poeira que dançava no ar do meu quarto. Para eles, aquele raio de luz marcava o início do meu fim, o dia em que finalmente se livrariam do peso morto. Para mim, era o holofote que iluminava o palco da minha maior atuação. Acordei com a boca seca, gosto de cabo de guarda-chuva, mas o coração batia num ritmo diferente. Não era mais aquele tambor falho e arrítmico da doença. Era um martelo batendo prego em madeira dura, firme, constante. A raiva, minha velha companheira dessas últimas horas, tinha feito o serviço de um desfibrilador. Continuei imóvel. A disciplina de quem passou a vida acordando às 4 da manhã para sovar massa de pão me serviu bem. Ouvi a casa acordar. O som da descarga no banheiro do corredor, o pigarro do Rogério. Aquele pigarro de quem bebeu uísque barato na noite anterior para afogar a pouca consciência que lhe restava. E o bater agressivo das panelas na cozinha. Vânia não cozinhava com amor. Ela brigava com a comida. "Rogério!" A voz dela veio abafada, mas estridente. "O Dr. Almeida ligou, disse que passa aqui às 10 para atestar. A gente precisa que ela esteja pronta." "Pronta como, Vânia?" Rogério respondeu, a voz pastosa. "Mãe, não é bolo para estar pronta. Pronta de ida, Rogério. Se ela ainda estiver respirando quando ele chegar, vai complicar o atestado. Vai querer internar, vai gerar despesa de hospital. A gente precisa garantir que o ambiente esteja preparado. Já tirei as cortinas da sala para lavar. O cheiro de mofo estava insuportável. Se vamos receber gente, a casa tem que parecer nossa, não um mausoléu." Meu estômago roncou, não de fome, mas de nojo. Eles estavam limpando a minha casa para receber o meu velório como se fosse uma festa de inauguração da vida nova deles. Esperei os passos se afastarem para o quintal. Era o momento. A execução silenciosa exigia precisão. Eu não podia ser vista em pé. Se me pegassem andando, a narrativa deles mudaria de velha moribunda para velha louca. E o destino seria um asilo, não a minha casa. Rolei para a beirada da cama. A dor nas costas era aguda, uma pontada fina na base da coluna, mas ignorei. Apoiei os pés no chão frio. As pernas tremeram como vara verde, mas sustentaram o peso. Primeira missão: nutrição. Eu precisava de força física. A bananada da noite anterior já tinha virado fumaça. Fui me arrastando, segurando nas paredes, até a cômoda onde ficava a moringa. Ao lado dela, havia uma compoteira antiga de cristal que Vânia achava brega e, por isso, nunca mexia. Dentro, escondido sob a tampa pesada, eu guardava paçoca de rolha. Coisa de gente antiga, mania de ter um doce por perto para quando a pressão baixa. Comi 3 paçocas, engolindo a seco, sentindo o amendoim virar energia bruta no meu sangue. Bebi a água da moringa num gole só. "Vamos, Zenaide. O show não pode parar." Sussurrei. Peguei o Nokia tijolão que estava escondido no sutiã. Tinha uma resposta do padre Anselmo. "Dona Zenaide, isso é grave. Pecado mortal. O que fazem com a senhora?"
Estarei aí. O Dr. Peixoto já foi avisado e disse que leva o delegado, que é primo dele. Fique com Deus e aguente firme. A justiça divina tarda, mas não falha. Sorri. O padre Anselmo era um homem santo, mas adorava um barraco justo. Ele não perderia isso por nada. Mas eu precisava de mais. Precisava de testemunhas oculares que não fossem autoridades. Precisava da boca do povo. Disquei o número que eu sabia de cor há 40 anos. Tocou 3 vezes. Alô? Quem fala a essa hora? A voz rouca de cigarro da dona Lourdes atendeu. Lourdes, não fala nada, só escuta. É a Zenaide. Zenaide? Menina, a Vânia postou no Facebook que você estava nas últimas orações. Eu já estava separando minha roupa preta. Que história é essa? É golpe, Lourdes. Eles querem me enterrar viva para vender a casa e o sítio. Me trancaram no quarto. Estão organizando o velório para hoje ou amanhã. Mas que raça de víbora! Eu sabia. Aquela mulher nunca me enganou com aquela cara de quem chupou limão. Vou chamar a polícia agora. Não. Falei num sussurro ríspido. Nada de polícia agora. Eu quero pegar eles no pulo. Escuta bem, o velório vai ser aqui em casa, na sala. Eu quero que você venha. E quero que você traga a Neuza, a Cida, a Benedita e quem mais estiver na praça. Quero a casa cheia. Quando eu descer aquela escada, quero plateia. Virgem Santa, você vai fazer a Lázara? Vai levantar do túmulo? Vou fazer pior, Lourdes. Vou fazer a Zenaide. Traga o povo. Espalhe que o café vai ser servido às 9. E Lourdes, traga seu celular com bateria cheia. Você vai querer filmar isso. Desliguei. O coração batia na garganta. Lourdes era a rádio peão da cidade. Em meia hora, até o prefeito saberia que o velório da dona Zenaide prometia ser o evento do ano. Voltei para a cama num pulo, ou no que um corpo de 74 anos considera um pulo, quando ouvi a chave girar na porta. Vânia entrou. Ela trazia uma bandeja com um prato de sopa rala e fria. Trouxe algo para a senhora, mas acho que nem adianta, né? Ela disse, colocando a bandeja na mesa de cabeceira com um baque seco, fazendo a água da moringa balançar. O Rogério está muito abalado, coitado. Nem consegue vir aqui te ver. Mantive os olhos fechados, a respiração sibilante, aquele chiado de gato asmático que eu tinha aperfeiçoado. Sabe, dona Zenaide? Ela continuou, e senti que ela estava se aproximando do meu rosto. O hálito dela cheirava a café e mentira. É melhor assim. A senhora já viveu muito, já trabalhou demais. Agora descansa. Deixa o patrimônio para quem tem juventude para gastar. Aquele dinheiro no banco, parado. Um crime. Senti a mão dela mexer no meu cabelo. Não era carinho. Ela estava verificando se os brincos de ouro ainda estavam lá. Eu os tinha tirado e escondido debaixo do colchão, junto com o colar. Ué, ela murmurou. Cadê os brincos de rubi? Ela começou a tatear o travesseiro. Meu corpo ficou tenso. Se ela levantasse o colchão, o plano acabava. Eu teria que levantar e dar uma bengalada nela ali mesmo, o que estragaria a surpresa pública. Soltei um gemido alto, gutural, e me contorci na cama como se estivesse tendo um espasmo final. Ah, Zé. Chamei pelo meu falecido marido, com a voz trêmula. Vânia deu um salto para trás. O medo de assombração era maior que a ganância. Credo! Tá chamando o morto. Tá na hora. Ela saiu correndo do quarto, esquecendo os brincos, a sopa e a dignidade. Ouvi ela gritar no corredor. Rogério! Liga pra funerária! Ela tá vendo o Zé! É questão de minutos! Traz o caixão! Respirei fundo, tentando acalmar o tremor. Foi por pouco, mas agora eu sabia. O medo era a fraqueza deles. E eu seria o pior pesadelo daquela casa. Passei as horas seguintes numa vigília silenciosa. O dia lá fora corria, e a movimentação na casa aumentava. Ouvi barulho de móveis sendo arrastados na sala. O som das pernas da minha mesa de jantar de jacarandá raspando no taco me doeu na alma. Estavam abrindo espaço. Coloca os cavaletes aqui, perto da janela, comandava Vânia. E tira esse quadro da Santa Ceia. É muito deprimente. Põe aquele espelho que amplia o ambiente. Tirar a Santa Ceia. O quadro que minha mãe me deu. A audácia dessa mulher não tinha limites. Por volta das 4 da tarde, ouvi um som que fez meu sangue gelar e ferver ao mesmo tempo.
O som de passos pesados, botas de borracha e algo grande e oco batendo na porta da frente. A funerária tinha chegado. Pode deixar aí no canto, disse Vânia. O corpo ainda está no quarto, vamos esperar o médico assinar para descer. Mas já deixem a urna aberta para arejar. Esse cheiro de verniz sintético é forte. Urna. Caixão. O meu caixão estava na minha sala de estar. Levantei-me novamente. Precisava ver. Fui até a porta do quarto e olhei pelo buraco da fechadura. A visão era limitada, mas vi o vulto escuro da caixa de madeira falsa apoiada nos cavaletes cromados. E vi Vânia passando um pano com lustramóveis em cima dele, como se estivesse limpando uma estante velha. "Rogério, vem ver se cabe!" ela gritou. Rogério apareceu no meu campo de visão, segurando uma fita métrica. "Vânia, pelo amor de Deus! Medir a mãe? Medir a urna, imbecil! Tenho medo que ela não caiba. Sua mãe engordou muito nesses últimos anos com aquela mania de fazer doce todo dia. Se não couber, a gente tem que trocar agora, senão paga multa." Eles estavam discutindo se eu cabia na caixa. Eu, que sempre fui uma mulher pequena, mignon, como dizia o Zé. A humilhação transcendia a morte. Era uma humilhação geométrica. Voltei para a cama, sentindo as lágrimas quentes escorrerem. Chorei, sim. Chorei de raiva, de tristeza, de pena do meu filho que virou um boneco de ventríloco nas mãos daquela mulher. Mas enxuguei o rosto na fronha de algodão. O choro lava a alma, mas enferruja a ação. E eu precisava estar polida como prata de lei. A noite caiu. A casa ficou num silêncio sepulcral. Eles deviam estar jantando fora, comemorando a logística perfeita. Era a minha chance de me preparar. Fui até o guarda-roupa. No fundo, escondido numa capa de plástico azul, estava o vestido. Azul marinho, seda pura, com botões de pérola. O vestido das bodas de ouro. Vânia disse que estava manchado de traça. Mentira. Eu cuidava dele com cravo e cedro. Estava impecável. Tirei a camisola suada. O ar frio da noite arrepiou minha pele flácida. Peguei uma toalha úmida e me limpei ali mesmo, no quarto escuro. Lavei o rosto, os braços, o pescoço. Passei meu talco de alfazema. O cheiro familiar me deu conforto. Vesti o vestido. Ele entrou um pouco folgado. A doença tinha levado alguns quilos, mas o caimento ainda era elegante. Abotoei cada pérola com dificuldade, os dedos artríticos protestando, mas não desisti. Pentei meus cabelos brancos, soltando o coque desgrenhado e fazendo uma trança embutida, como minha mãe me ensinou. Coloquei o colar de ouro e a medalha de Nossa Senhora. Coloquei os brincos de rubi. Olhei-me no espelho. A luz do poste da rua entrava pela janela e iluminava meu reflexo. Eu não parecia uma defunta. Parecia uma matriarca pronta para presidir um julgamento. Faltava um detalhe: a maquiagem. Peguei o batom vermelho sangue que eu tinha separado. Passei nos lábios com firmeza. Dei batidinhas nas bochechas para trazer cor, para espantar a palidez da pneumonia. Sentei-me na poltrona, no escuro, parecendo uma rainha destronada aguardando a revolução. Eles chegaram perto da meia-noite. Riam. Cheiravam a vinho. "Amanhã cedo, às 7, o médico vem", disse Vânia no corredor. "Ele já deixou o papel meio encaminhado. É amigo do meu pai. Disse que coloca insuficiência respiratória e pronto. Às 8 a gente veste ela. Às 9 o povo chega. E se ela acordar quando a gente for vestir?" Rogério perguntou com um fio de pavor na voz. "Ela não acorda mais, Rogério. Tá gelada desde hoje cedo. Deixa de ser frouxo. Vamos dormir. Amanhã é dia de receber pêsames e chorar sem lágrimas. Treina sua cara de triste no espelho." Ouvi a porta do quarto deles bater. Fiquei sozinha com o meu plano. Tinha 6 horas até o médico chegar. 6 horas sentada naquela poltrona, velando meu próprio sono, velando a morte da confiança que eu tinha na minha família. Peguei a bengala de madeira de lei. Ela seria meu cetro. O tempo passou devagar. Cada tic-tac do relógio cuco no corredor era uma contagem regressiva. Rezei 3 rosários completos. Pedi perdão a Deus pelo que eu ia fazer, porque a Bíblia diz para honrar pai e mãe, mas não diz o que fazer quando o filho desonra a mãe a esse ponto. Talvez Deus abrisse uma exceção para o interior de São Paulo. Às 6 da manhã, ouvi o movimento. Mas algo estava diferente.
Vozes lá fora, carros chegando. Espiei pela veneziana. Não era o médico. Eram as amigas da Lourdes. Elas chegaram cedo, muito cedo. Lourdes, aquela abençoada, deve ter entendido errado ou quis garantir lugar na primeira fila. Eram umas 10 senhoras, todas de preto, com terços na mão e cara de quem queria ver o circo pegar fogo. A campainha tocou. Ouvi Vânia xingar no quarto ao lado. "Quem é a desocupada que chega às 6 da manhã para um velório que nem começou?" Ela gritou. Ouvi os passos dela, apressados e furiosos, indo em direção à porta da sala. Rogério foi atrás. Já vai! Já vai!" Vânia gritava. Era agora. Levantei-me da poltrona. A dor sumiu. A fraqueza sumiu. O que me movia agora era pura indignação brasileira. Caminhei até a porta do meu quarto. Destranquei com a chave reserva que estava no meu bolso desde ontem. Girei a maçaneta sem fazer barulho. A porta se abriu para o corredor. Lá embaixo, na sala, ouvi a porta da frente se abrir e o burburinho das vozes da vizinhança invadir a casa. "Viemos dar o último adeus a Zenaide." Era a voz da Lourdes, alta e teatral. Soubemos que ela se foi. Mas a gente nem arrumou ela ainda. Vânia tentava barrar a entrada. "Ela está lá em cima." "Ah, minha filha, defunto não tem hora. A gente quer rezar." Lourdes empurrou Vânia, eu podia imaginar a cena, e entrou com o cortejo. Eu estava no topo da escada. A escada de madeira que dava direto para a sala. Lá embaixo, o cenário era grotesco. O caixão de mogno sintético aberto no meio da sala, os castiçais sem velas, as cadeiras de plástico alugadas. Vânia estava de pijama de seda rosa, descabelada. Rogério de cueca samba-canção e camiseta velha. E no meio deles, 10 senhoras vestidas de luto, olhando para o caixão vazio. Dei o primeiro passo na madeira rangente da escada. Crec. O som cortou o burburinho da sala como um tiro. Todos se calaram. Vânia olhou para cima. Rogério olhou para cima. Dona Lourdes olhou para cima e abriu um sorriso que lhe faltavam 2 dentes, mas sobrava satisfação. Eu estava lá, o vestido azul brilhando na luz da manhã que entrava pela porta aberta. O batom vermelho, as joias da família, a bengala firme na mão direita. Vânia ficou branca. Não pálida, mas branca como papel, como cera, como a morte que ela desejava para mim. Ela levou a mão à boca. Rogério arregalou os olhos e as pernas dele cederam. Ele se segurou na borda do caixão para não cair, fazendo a urna balançar perigosamente nos cavaletes. Desci mais um degrau. "Bom dia." Minha voz saiu firme, amplificada pela acústica da escada e pelo silêncio aterrorizado da sala. "Acho que vocês se adiantaram com a festa." O convidado de honra ainda não estava pronto. Vânia tentou falar, mas só saiu um som estrangulado, um gug-gug, de quem engoliu um sapo inteiro. Mãe? Rogério gaguejou. A senhora não estava morta?" Completei, descendo mais um degrau. O som do meu salto no taco era o único barulho no mundo. "Quase, meu filho, quase. A tristeza mata, sabia? Mas a raiva... a raiva ressuscita." Cheguei ao meio da escada. Parei. Olhei para cada rosto ali embaixo. As amigas da Lourdes começaram a se benzer freneticamente. Uma delas, a dona Cida, desmaiou no sofá, que Vânia tinha coberto com plástico. Apontei a bengala para o caixão no meio da sala. "Vânia!" chamei. Ela tremia tanto que o pijama de seda parecia estar ventando. "Esse mogno sintético que você escolheu é muito pequeno. Eu avisei que gosto de espaço. E outra coisa." Respirei fundo, enchendo os pulmões curados pela adrenalina. "Vocês esqueceram de combinar o enterro com a defunta. E essa defunta aqui tem muito assunto pendente para resolver antes de descer a cova." Foi nesse momento que a sirene da polícia, trazida pelo Dr. Peixoto e pelo padre Anselmo, começou a uivar na rua, aproximando-se como a trombeta do juízo final. Olhei para o Rogério, que chorava copiosamente abraçado ao caixão vazio. "Levantem-se", ordenei. "O velório acabou. O acerto de contas vai começar." Eles acharam que eu era uma vela no fim do pavio, mas esqueceram que até a última chama pode incendiar a casa inteira. O silêncio que se instalou na sala não era de paz, era de pânico.
Sabe aquele silêncio de igreja antes do padre começar a missa, mas misturado com o terror de quem vê assombração? Era isso. Eu descia degrau por degrau, sentindo o taco encerado vibrar sob meus pés, e a cada passo eu via a alma da Vânia sair um pouco mais do corpo. Ela, que sempre teve resposta pronta para tudo, que sempre teve a língua mais rápida que o pensamento, estava muda. A boca dela abria e fechava como a de um peixe fora d'água, tentando puxar um ar que parecia ter fugido da sala junto com a coragem do meu filho. Cheguei ao último degrau. O chão da sala parecia diferente visto dali de baixo, agora que eu não era mais a velha do quarto de cima. Agora eu era a dona do terreno, a proprietária da escritura, a matriarca que eles tentaram apagar com borracha escolar. Apoiei as duas mãos na minha bengala de madeira de lei, aquela que foi do meu pai, e bati a ponta dela no chão com força. Toc! O barulho ecoou seco. Dona Cida, que tinha desmaiado no sofá coberto de plástico, acordou num sobressalto, olhou para mim, olhou para o caixão e fez o sinal da cruz 3 vezes seguidas, murmurando: Deus é mais, Deus é mais. O gato comeu a língua de vocês? Perguntei, minha voz saindo rouca, mas cortante como faca de açougueiro. Ou será que o susto foi ver que o defunto anda, fala e usa o vestido que vocês disseram que estava roído de traça? Vânia foi a primeira a tentar reagir. O instinto de sobrevivência daquela mulher era coisa de barata, difícil de matar. Ela alisou o pijama de seda, tentou compor uma postura de autoridade, mas os joelhos tremiam visivelmente. Dona Zenaide, a senhora está delirando. Ela guinchou, a voz subindo 2 oitavas. Rogério, segura sua mãe. É a febre, é o último suspiro, a melhora da morte. Ela vai cair dura a qualquer momento. Rogério, meu menino, meu caçula, estava agarrado à borda do caixão falso de mogno, como se fosse uma boia em alto mar. Ele olhava para mim com os olhos arregalados, marejados de lágrimas que eu não sabia dizer se eram de remorso ou de medo de perder a herança. Mãe, ele sussurrou. A Vânia disse que a senhora não passava de hoje. O médico amigo do pai dela? Cortei, avançando um passo em direção a eles. A plateia de vizinhas, liderada pela Lourdes, abriu um semicírculo, como se estivessem assistindo a uma briga de rua, mas com o respeito de quem vê um milagre. Aquele que ia assinar meu atestado de óbito sem nem colocar o estetoscópio no meu peito? A senhora não está bem, Vânia gritou, tentando virar o jogo para a plateia. Olha para ela, gente. Está pálida, está confusa. Trancamos ela no quarto para a própria segurança. Ela sai perambulando à noite. É demência senil. Foi nessa hora que a sirene, que antes uivava ao longe, parou bruscamente na frente do meu portão. As luzes vermelhas e azuis do giroflex bateram na janela da sala, colorindo as paredes brancas e o rosto aterrorizado da minha nora. O som de portas de carro batendo e de vozes grossas no jardim fez o ar da sala ficar pesado. A porta da frente, que já estava entreaberta por causa da invasão da Lourdes e suas beatas, foi empurrada com força. Quem entrou primeiro não foi a polícia. Foi o padre Anselmo, com sua batina preta e a estola roxa que ele usava para confissões e extrema unção. Mas a cara dele não era de quem vinha encomendar a alma de ninguém. Era a cara de juiz do juízo final. Logo atrás dele, o doutor Peixoto, meu advogado de 30 anos, segurando uma pasta de couro debaixo do braço e ajeitando os óculos com uma expressão severa. E fechando a comitiva, 2 policiais militares e um homem de terno cinza que eu reconheci como o delegado Fonseca, primo do Peixoto. A sala ficou pequena para tanta autoridade e tanta vergonha. O que é isso? Vânia tentou gritar, mas a voz falhou. Quem chamou a polícia? Isso é uma residência privada. Era uma residência privada, minha senhora, disse o doutor Peixoto com aquela voz calma de quem já ganhou muita causa difícil. Até o momento em que se tornou cativeiro de uma idosa e palco de uma tentativa de estelionato. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio de tribunal. Caminhei devagar até o centro da sala, parando bem ao lado do caixão. Passei a mão pela madeira sintética. Era fria, áspera, vagabunda. Dei uma batidinha com a unha. Toque, toque. Oco. Como o amor que eles diziam ter por mim.
Padre Anselmo. Chamei, sem tirar os olhos do meu filho. O senhor veio fazer a extrema unção? Vim fazer justiça, Zenaide. O padre respondeu cruzando os braços. E vim testemunhar um milagre. O milagre de uma mãe que precisou morrer de mentira para ver a verdade sobre os filhos. Virei-me para o Rogério. Ele chorava agora. Um choro feio, de criança pega fazendo arte. Mas ele não era criança. Era um homem de 40 anos que tinha acabado de tentar enterrar a mãe viva para viajar para a Europa. Rogério. Minha voz saiu suave, mas carregada de uma dor que pesava toneladas. Você mediu o caixão, meu filho? Ele soluçou, incapaz de falar. A Vânia estava preocupada se eu cabia. Continuei, falando para as vizinhas, que gravavam tudo com os celulares levantados. Porque eu engordei, segundo ela. Engordei fazendo os doces que pagaram as contas dessa casa. Engordei fazendo as coxinhas que pagaram o seu carro, Rogério. E agora, vocês queriam me enfiar numa caixa de promoção para não atrapalhar o feriado? Não era isso, mãe. Rogério tentou se explicar, as mãos trêmulas estendidas na minha direção. A gente achou que era o melhor para não sofrer. Para quem não sofrer? Gritei, e a força do meu grito fez a Vânia dar um passo para trás, tropeçando num dos cavaletes. Para mim ou para o bolso de vocês? Eu ouvi tudo, Rogério. Eu ouvi a venda da prataria. Eu ouvi o plano do apartamento com varanda gourmet. Eu ouvi vocês brindando com uísque enquanto eu passava sede no quarto trancado. É mentira, Vânia berrou, desesperada. Ela é louca! Delegado, prenda essa mulher! Ela está inventando coisas, deve estar dopada! O delegado Fonseca deu um passo à frente. Ele era um homem alto, que impunha respeito só de olhar. A senhora é a Vânia? Ele perguntou. Sou, e exijo que tirem essa gente da minha casa. Sua casa? Eu ri. Foi um riso amargo, seco. Doutor Peixoto, de quem é essa casa? O advogado abriu a pasta de couro calmamente, tirou um papel timbrado e ajeitou os óculos. A propriedade está registrada em nome de Zenaide Aparecida dos Santos, com cláusula de usufruto vitalício, e, conforme o testamento que tenho em mãos e a denúncia formalizada pela própria vítima via mensagem de texto, ele fez uma pausa dramática, olhando para Vânia por cima dos óculos. Há indícios claros de tentativa de apropriação indébita, cárcere privado e maus-tratos conforme o Estatuto do Idoso. Vânia ficou roxa. A máscara de nora preocupada caiu de vez, revelando a face da ganância pura. Vocês não têm provas. É a palavra de uma velha gagá contra a nossa. O médico vem aí atestar que ela estava morrendo. O médico? Eu meti a mão dentro do decote do meu vestido azul e tirei o velho Nokia tijolão. Levantei o aparelho como se fosse um troféu. A tecnologia é uma bênção, Vânia. Mesmo para quem é gagá. Eu gravei. Um murmúrio correu pela plateia das vizinhas. Eita! Exclamou a Lourdes. A Zenaide é 007. Gravei vocês no corredor. Menti, ou talvez não. Afinal, Deus escreve certo por linhas tortas, e minha memória era a melhor gravação que existia. Mas o blefe funcionou. Gravei vocês combinando com o médico. Gravei a conversa sobre vender as joias da minha mãe antes do inventário. Vânia olhou para o Rogério. Rogério olhou para o chão. Eles sabiam que, mesmo que eu não tivesse gravado o áudio, eu sabia detalhes demais. Detalhes que só quem estava ouvindo atrás da parede fina poderia saber. E tem mais, continuei, sentindo a adrenalina pulsar nas minhas têmporas. Doutor Peixoto, explique para o meu filho o que é a cláusula de indignidade. Rogério levantou a cabeça. A palavra indignidade bateu nele como um tapa. O Código Civil Brasileiro, começou o advogado com voz de professor, prevê que herdeiros que atentam contra a vida, a honra ou a liberdade do autor da herança podem ser excluídos da sucessão. Trancar a própria mãe doente num quarto, negar alimento e água e conspirar para fraudar o óbito. Bem, isso se encaixa perfeitamente. Vocês perderam tudo, eu disse, olhando nos olhos do meu filho. Não vão herdar a casa, não vão herdar o sítio, não vão herdar nem as panelas amassadas da cozinha. Rogério caiu de joelhos. Literalmente. As pernas dele não aguentaram o peso da verdade. Ele abraçou minhas pernas, sujando a barra do meu vestido de seda com as lágrimas dele. Mãe,
Me perdoa. Eu fui fraco. A Vânia. Ela disse que era o melhor. Eu não queria. Olhei para ele lá embaixo. Aquele homem feito, chorando na barra da minha saia. Lembrei dele, menino, ralando o joelho e vindo pedir colo. Lembrei dele na formatura, sorrindo com o diploma que eu paguei com suor. O amor de mãe é uma coisa desgraçada, sabe? Ele quer perdoar. Ele quer passar a mão na cabeça e dizer, está tudo bem. Mas aí eu olhei para a Vânia. Ela não estava de joelhos. Ela estava encostada na parede, os olhos fuzilando ódio, calculando se ainda tinha alguma saída, algum jeito de virar o jogo. Ela não tinha arrependimento. Ela tinha raiva de ter sido pega. E eu olhei para o caixão. Aquele caixão era a prova material de que eles tinham desistido de mim. Afastei minha perna do abraço do Rogério. Ele tombou para o lado, soluçando. Levanta, Rogério, ordenei. Levanta e vira homem. Você tem 40 anos. Parar de culpar a mulher pelas suas escolhas é o primeiro passo. Você concordou. Você ajudou a encaixotar minhas coisas. Você escolheu o caixão barato. A assinatura na sua alma é sua, não dela. Dona Zenaide. O delegado interveio, tocando suavemente no meu braço. Nós precisamos levar os dois para a delegacia, para prestar esclarecimentos. A senhora quer que eles sejam algemados? A sala prendeu a respiração. Lourdes estava com o celular tão perto do rosto da Vânia que quase encostava no nariz dela. Olhei para o casal. A Vânia, desgrenhada, humilhada, com o pijama de seda que comprou com o meu cartão de crédito. O Rogério, destruído no chão. Algemas seriam pouco. O que eu ia fazer doeria mais que o metal nos pulsos. Não precisa de algema, delegado, eu disse, ajeitando a postura, erguendo o queixo como minha mãe me ensinou. Eles não são bandidos perigosos. São apenas pobres. Pobres de espírito. Pobres de caráter. Deixe que saiam andando. Quero que eles atravessem essa sala, passem por essas vizinhas que me conhecem há 50 anos e saiam pela porta da frente, carregando apenas a vergonha. Apontei a bengala para a porta aberta, onde o sol da manhã entrava forte, iluminando a poeira que subia do tapete. Saiam da minha casa, decretei. Agora. E levem esse caixão com vocês. Podem precisar dele para enterrar a vida boa que vocês tinham, porque ela acabou de morrer. Vânia tentou argumentar uma última vez. Mas para onde a gente vai? Nossas roupas estão aí. As roupas de vocês eu mando encaixotar. Respondi com um sorriso irônico. Vou usar aquelas mesmas caixas que vocês separaram para as minhas coisas. O mundo dá voltas, querida. E a volta dele é redonda. O delegado fez um sinal para os policiais. Vamos, acompanhem o casal até a viatura. A caminhada deles até a porta foi lenta. Um cortejo fúnebre ao contrário. Não havia choro de saudade, havia murmúrios de reprovação. Que vergonha, dizia Dona Cida. Malditos, sussurrava Dona Benedita. E a Lourdes? A Lourdes fazia uma transmissão ao vivo no Facebook narrando cada passo. Quando o Rogério passou por mim, ele tentou me olhar, mas eu virei o rosto para o quadro da parede, onde a marca da Santa Ceia que eles tiraram ainda estava clara na tinta. Eu não conseguia olhar para ele sem que meu coração se partisse, e eu precisava que ele ficasse inteiro para o que viria depois. Vânia passou de cabeça baixa, mas quando chegou na porta, se virou e sibilou. A senhora vai morrer sozinha, velha maldita. Eu respirei fundo, sentindo o cheiro de alfazema do meu talco se misturar com o cheiro de Vitória. Antes só do que mal acompanhada, minha filha, respondi em voz alta para a rua inteira ouvir. E pode ter certeza de uma coisa, no meu velório de verdade vai ter bolo de fubá, vai ter café coado na hora e vai ter gente que me ama. Vocês não estão convidados. Eles saíram. Os policiais foram atrás. O delegado fez uma reverência respeitosa para mim e saiu também. Fiquei ali, no meio da sala, cercada pelas minhas vizinhas, pelo padre e pelo advogado. O caixão de mogno sintético ainda estava lá, em cima dos cavaletes, como um monumento ridículo à ganância humana. Minhas pernas, que até agora tinham sido sustentadas pela pura força do ódio, começaram a ceder. Sentei-me na cadeira de plástico alugada pela funerária. Zenaide! Lourdes correu para me abanar. Traz água com açúcar, gente? Não, eu disse, levantando a mão. Nada de açúcar, eu quero café.
Café forte, sem açúcar, para acordar de vez desse pesadelo. Dr. Peixoto se aproximou e segurou minha mão. A senhora foi brilhante, Zenaide. Nunca vi nada igual. Vamos entrar com o processo de revogação de doação e a medida protetiva hoje mesmo. Assenti com a cabeça, cansada. A batalha estava ganha, mas a guerra tinha deixado cicatrizes profundas. Eu tinha recuperado minha casa, minha dignidade e meu patrimônio. Mas tinha perdido um filho. E essa é uma conta que não fecha, não importa o quanto a gente seja forte. Olhei para o caixão vazio mais uma vez. Tive uma vontade louca de rir e de chorar ao mesmo tempo. Padre, chamei. Diga, minha filha, me ajuda a tirar essa porcaria da minha sala? Apontei para a urna. Acho que vou usar ele para plantar gerânios no jardim. Pelo menos assim, serve para dar alguma vida, já que para a morte ele não serviu. A sala explodiu em risadas nervosas e aplausos. As vizinhas me abraçaram. O calor humano voltou a preencher aquela casa que tinha ficado tão fria. Eu estava viva, mais viva do que nunca, e tinha aprendido a lição mais dura que a vida pode dar a uma mãe. Às vezes, é preciso cortar o galho podre para a árvore inteira não morrer. Eles acharam que tinham cavado minha cova, mas esqueceram que eu sou semente. Quanto mais terra jogam em cima de mim, mais forte eu broto. Quando a última viatura da polícia dobrou a esquina, levando meu filho e minha nora no banco de trás, sem algemas, mas com a dignidade algemada pela vergonha, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Não era mais aquele silêncio de morte que a Vânia tinha encomendado junto com as coroas de flores. Era o silêncio do "e agora?". Minhas vizinhas, lideradas pela fiel Lourdes, ainda estavam ali, estáticas, segurando seus terços e celulares como se fossem armas. O padre Anselmo limpava os óculos na batina, balançando a cabeça em desaprovação, e o doutor Peixoto guardava a papelada na pasta de couro com a satisfação de quem acabara de ganhar a causa mais fácil da vida. Eu me sentei na cadeira de plástico da funerária, aquela mesma que minutos antes estava destinada a receber os enlutados de mentira. As pernas tremeram, não de medo, mas da descarga de adrenalina que estava indo embora. O corpo de 74 anos cobrou o preço daquela performance de atriz de novela. "Zenaide, minha filha", disse a dona Cida, abanando-se com um leque que tirou da bolsa. "Eu preciso de um copo d'água com açúcar, senão quem vai para o caixão sou eu." Olhei para o centro da sala. O caixão. Aquele caixão de mogno sintético, brilhando sob a luz do sol que entrava pela porta escancarada, parecia uma barata gigante no meio do meu tapete persa. "Lourdes", chamei, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. "Água com açúcar é para quem tem fraqueza. Vai na cozinha, põe a chaleira no fogo. Vamos passar um café, daqueles de levantar defunto." Foi assim que começou o primeiro dia do resto da minha vida, com cheiro de pó de café pilão, queimando na água fervente, substituindo o cheiro de naftalina e hipocrisia que tinha impregnado as paredes da minha casa. A semana seguinte foi um turbilhão. A gente acha que, na velhice, os dias se arrastam, que a vida vira uma espera monótona pelo fim. Que nada. Minha vida virou de ponta cabeça, mas dessa vez eu estava no comando do volante. Primeiro, tive que lidar com a fama. O vídeo da Lourdes viralizou no grupo do Facebook da cidade, e dizem os netos da Cida até no tal do TikTok. "A vovó que ressuscitou para expulsar a nora", era o título. De repente, eu não era mais a viúva solitária da casa de esquina. Eu era uma celebridade local. Gente que nunca me deu bom dia parava no portão para perguntar se eu estava bem, se precisava de algo. Curiosidade mórbida travestida de caridade, eu sei, mas aproveitei cada minuto. O Dr. Peixoto foi implacável. Sentamos na mesa de jantar, agora sem o caixão atrapalhando, e redesenhamos meu testamento. A cláusula de indignidade foi acionada. Foi doloroso assinar aqueles papéis. A caneta pesava 1 tonelada. Cada rúbrica era como se eu estivesse cortando um cordão umbilical que já devia ter secado há muito tempo. "Tem certeza, dona Zenaide?" ele perguntou, olhando-me por cima dos óculos. "Isso tira o Rogério de tudo. Da casa, do sítio, das contas." Olhei para o jardim através da janela. Lembrei do Rogério medindo o caixão, preocupado se eu cabia. "Tenho, doutor."
Quem não tem respeito pela vida de quem o gerou, não merece herdar o suor de quem o criou. Deixe para a caridade, deixe para o asilo, mas não deixe um centavo para quem apostou na minha morte. O processo criminal correu em segredo de justiça para preservar a família, dizia o juiz. Mas na boca do povo, o segredo não existe. Vânia e Rogério não foram presos em regime fechado. A lei no Brasil é frouxa para essas coisas de família, infelizmente, mas a condenação social foi perpétua. Vânia teve que fechar o salão de beleza que tinha no centro. Ninguém queria fazer a unha com a mulher que tentou enterrar a sogra viva. Dizem que se mudaram para uma cidade vizinha, menor, onde ninguém conhece a história. Rogério está trabalhando de motorista de aplicativo. Às vezes, penso nele dirigindo por aí, carregando estranhos, ele que não quis carregar a própria mãe na velhice. Espero que cada passageiro idoso que entre no carro dele sirva de lição. Mas não vou mentir dizendo que não doeu. A dor de mãe é uma ferida que não cicatriza, ela apenas cria uma casca grossa. Chorei muitas noites naquele quarto que foi minha prisão. Olhava para as fotos de bebê do Rogério e perguntava onde eu tinha errado. Será que dei amor demais? Será que protegi demais? O padre Anselmo me disse uma coisa que me acalmou o coração. Dona Zenaide, a gente cria os filhos para o mundo, mas o caráter é obra individual. A senhora deu o adubo, mas se a semente quis virar erva daninha, a culpa não é do jardineiro. Com a casa limpa, de energias e de parasitas, precisei decidir o que fazer com o tempo que me restava. Eu tinha 74 anos, uma saúde de ferro, agora que a pneumonia tinha ido embora e eu tomava minhas vitaminas direitinho, e uma casa grande demais para uma pessoa só. Pensei em vender e ir para um apartamento menor, como eles queriam. Mas aí olhei para a minha cozinha. Aquele forno industrial, as bancadas de mármore, as formas de alumínio penduradas na parede. Aquilo era meu templo. Vender a casa seria dar a vitória póstuma para a Vânia. Decidi voltar a fazer o que eu amava. Mas não como antes, me matando de trabalhar para sustentar marmanjo. Agora seria por prazer e por propósito. Reuni as meninas do velório, Lourdes, Cida, Benedita e Neuza, para um café da tarde. Tenho uma proposta, disse eu, servindo uma rodada de broa de milho quentinha. Vocês vivem reclamando que a aposentadoria não dá nem para os remédios. E eu vivo reclamando que essa casa é muito silenciosa. Vai abrir um asilo, Zenaide? Brincou a Lourdes com a boca cheia. Deus me livre. Velha aqui só a gente, e olhe lá, vou reabrir a produção de doces, mas nada de coisa pequena. Vamos fazer os doces da Zenaide. E quero vocês comigo, não como empregadas, mas como sócias. A gente divide o lucro, divide o trabalho e, principalmente, divide as risadas. Os olhos daquelas mulheres brilharam. Eram viúvas, avós esquecidas pelos netos, mulheres que a sociedade dizia que já não serviam para nada, além de fazer tricô e rezar o terço. Dei a elas uma função. Dei a nós um império. Transformamos a sala de jantar em linha de produção. A Lourdes, que é boa de conta e de língua, ficou no atendimento e nas vendas pelo WhatsApp. A Cida, que tem mão leve, ficou na embalagem. Benedita e Neuza assumiram o comando das panelas de brigadeiro e doce de leite comigo. O sucesso foi estrondoso. A história da vovó que ressuscitou ajudou no marketing, claro. Todo mundo queria comprar o Bem Vivido da Dona Zenaide, uma adaptação minha do Bem Casado, porque, afinal, estar viva é melhor que estar casada às vezes. As encomendas choveram, festas de casamento, batizados e até, vejam só a ironia, velórios. Sim, fornecemos os quitutes para os velórios da cidade, mas sempre com ingredientes de primeira, porque defunto nenhum merece comer salgadinho velho. A casa se encheu de vida. O rádio ficava ligado o dia todo tocando Roberto Carlos e modas de viola. O cheiro de açúcar queimado e cravo espantou qualquer resquício de tristeza. E o dinheiro? O dinheiro começou a entrar. Não para comprar apartamentos com varanda gourmet, mas para a gente viver. Trocamos os óculos, compramos sapatos ortopédicos de couro macio, instalamos ar-condicionado na sala de produção. E marcamos nossa primeira viagem, não para a Europa, que é longe e fala língua enrolada. Fomos para Caldas Novas, um ônibus fretado só para nós e outras amigas da igreja.
Ficamos num hotel com piscina de água quente, fizemos hidroginástica, tomamos caipirinha, com moderação por causa da pressão, e rimos até a barriga doer. Lá, dentro daquela piscina morna, olhando para o céu estrelado de Goiás, senti uma paz que não sentia desde que o Zé era vivo. Eu não estava sozinha. Eu tinha construído uma nova família. Uma família escolhida, não imposta pelo sangue. E essa família, eu sabia, jamais me trancaria num quarto para morrer. Mas ainda havia uma pendência. O tal caixão. No dia da confusão, o pessoal da funerária quis levar de volta, claro. Mas eu bati o pé. Eu tinha a nota fiscal, que o Rogério na pressa tinha deixado cair no chão. Estava pago, com o dinheiro da minha conta conjunta, que ele tinha raspado antes de eu bloquear. Então, era meu. Deixa aí, eu disse aos coveiros assustados. Eu tenho planos para ele. Levei meses para preparar, mas ficou pronto. No meu aniversário de 75 anos, um ano exato depois daquele dia fatídico, dei uma festa no meu quintal. Convidei o bairro todo. Tinha churrasco, tinha barril de chope, tinha uma mesa de doces que parecia coisa de revista. E lá no fundo do quintal, perto da jabuticabeira, estava ele. O caixão de mogno sintético. Mas ele não parecia mais um caixão. Eu tinha contratado um marceneiro para serrar a tampa. Tinha mandado pintar de amarelo gema, uma cor viva, alegre, solar. Enchi de terra preta, adubada com casca de ovo e borra de café, do jeito que eu gosto. E plantei. Não plantei gerânios, como tinha pensado na raiva. Plantei girassóis. Girassóis enormes, que buscavam a luz com a mesma teimosia que eu busquei a vida. Eles cresceram fortes, altos, cobrindo as bordas daquela caixa funesta. O que era para ser meu leito de morte virou o berço da vida mais bonita do meu jardim. Durante a festa, vi as pessoas se aproximarem do canteiro, curioso. Alguns riam, outros se benziam, mas todos entendiam o recado. Lourdes chegou perto de mim com um copo de cerveja na mão e me deu um cutucão. Você é doida, Zenaide? Transformar caixão em vaso? Só você mesmo. Não é vaso, Lourdes. É um monumento. Respondi, ajeitando meu vestido azul. Sim, o mesmo vestido, agora ajustado e limpo, meu uniforme de guerra e de festa. É para eu olhar todo dia e lembrar que a gente só morre quando desiste. E eu, minha amiga, estou longe de desistir. No meio da festa, o portão estava aberto. Vi um carro parar do outro lado da rua. Um carro popular, cinza, meio amassado. O vidro escuro desceu um pouco. Reconheci os olhos. Eram os olhos do Zé, mas no rosto cansado do Rogério. Ele parecia 10 anos mais velho. A barba por fazer, o rosto chupado. Ele olhou para a festa, olhou para a mesa farta, olhou para mim cercada de amigas. Meu coração deu um solavanco. A vontade de mãe foi correr lá, levar um prato de comida, perguntar se ele estava se alimentando bem. Dei um passo à frente. Mas aí olhei para os girassóis no caixão amarelo. Lembrei da Vânia dizendo, ela tem no máximo 2 dias. Lembrei do barulho da fita adesiva fechando minhas caixas. Parei. Respirei fundo. Rogério esperou. Talvez esperasse um aceno, um convite para entrar, um sinal de que a porta estava destrancada novamente. Eu apenas levantei meu copo de guaraná num brinde silencioso. Um brinde à distância. Um brinde de eu te perdoo, mas não te quero aqui. Um brinde de despedida, dessa vez definitiva. Ele entendeu. O vidro subiu devagar. O carro arrancou e sumiu na curva da rua. Não senti culpa. Senti alívio. Aquele cordão finalmente tinha sido cortado. Eu não era mais a mãe do Rogério, a viúva do Zé, a sogra da Vânia. Eu era a dona Zenaide, a Zenaide dos doces, a Zenaide dos girassóis. A festa durou até tarde. Quando a última vizinha foi embora, levando marmita de bolo, sentei-me na varanda. O silêncio da noite voltou, mas agora era um silêncio preenchido pelo canto dos grilos e pelo cheiro de dama da noite. Peguei meu celular, agora um modelo novo, com tela grande e letras gigantes que a Lourdes me ensinou a usar, e abri o aplicativo do banco. O saldo estava bonito. O suficiente para trocar o telhado, que estava com uma goteira chata, e para garantir que, quando eu realmente for embora, meu velório seja pago com o meu dinheiro, do meu jeito, com caixão de madeira de lei e muita música.
Mas não tenho pressa. O Dr. Almeida, que Deus o tenha porque perdeu a licença médica depois da denúncia do Dr. Peixoto, estava errado. Eu não tinha 2 dias. Eu tinha a eternidade de quem aprendeu a viver cada segundo. Olhei para o céu estrelado de Araraquara. Pisquei para a estrela mais brilhante, que eu gostava de imaginar que era o Zé rindo das minhas loucuras. Viu só, velho? Sussurrei. Eles tentaram me enterrar, mas esqueceram que eu sou semente. E semente, quando vai para a terra escura, não morre. Ela vira floresta. Apaguei a luz da varanda e entrei. Amanhã cedo tem encomenda de 300 bem-vividos para entregar, e eu não posso me dar ao luxo de ter olheiras. A vida, afinal, é doce, mas exige que a gente sove a massa com força todos os dias.